Bom, acho que tem dois pontos para a gente discutir que são importantes na chamada que o Dorival fez. A primeira delas a gente tem de fato um ambiente mais recessivo, como o Sequim colocou, como o Márcio pontuou, um potencial redução de mercado no curtíssimo prazo, mas se tem crise, tem oportunidade. Não é isso que a gente sempre falou? Não é isso que todo corretor de seguros conhece e fala bem? Não é isso que todo profissional de vendas conhece e prega desde o começo da sua história? Então, tem oportunidade para a gente trabalhar. E acho que se a gente explorar os dois pontos, o primeiro ponto como é que a gente consegue transitar dessa crise, como é que a gente chega do outro lado desse rio, como é que a gente atravessa o rio desse ano que está vindo pela frente. É um bom ponto da gente começar a discutir. E dois, onde é que a gente maximiza a nossa carteira, onde é que a gente cresce a nossa carteira. Pegando o primeiro ponto e olhando essa sala aqui, eu acho que dentro dessa sala a gente tem uma parte que opera plano de saúde, as seguradoras, operadores de plano de saúde, tem vocês que representam o cliente, vocês que comercializam o plano de saúde para todos os nossos segurados. Somando esforços aqui, a gente tem uma responsabilidade. E a responsabilidade como é que a gente ajuda o nosso cliente, como é que nós nos ajudamos, como é que nós ajudamos o setor como um todo a ter sustentabilidade no próximo ciclo, no próximo ano, e chegar no final desse ciclo recessivo de maneira saudável, de maneira sustentável. Isso passa por uma reflexão grande de todo mundo. A gente tem que olhar o seguro-saúde cada vez mais como um processo de longo prazo. Se a gente acreditar que na complexidade que o seguro está se transformando, e a complexidade não é só o fornecimento da rede, a complexidade a gestão de saúde, os programas de medicina preventiva, os programas de compra de material, os acordos com os hospitais, toda essa cadeia produtiva da saúde, todo o trabalho que é mudar a implantação de um seguro de saúde dentro de uma empresa, a contratação, os painéis de controle, etc. e tal, é muito custoso para a gente ter relações de curto prazo. Só que quando a crise vem, a gente começa a achar que uma relação de curto prazo talvez seja necessária. E ela não é. Nós temos que encontrar, ao longo desse ciclo, soluções criativas que nos possibilitem estar juntos no longo prazo. Porque na hora que essa tempestade passar, vai vir a bonança. E se a gente conseguir ter um trabalho de qualidade, de sustentabilidade, encontrando soluções contratuais criativas e corretas nesse primeiro período, a gente vai estar muito melhor lá na frente quando a economia voltar a crescer. Se nós conseguimos manter os contratos funcionando, na hora que a economia voltar a contratar pessoas, esses contratos crescerão naturalmente. É como você tem um aquário com um conjunto de peixes. Hoje eles não estão se reproduzindo, mas eles vão se reproduzir em alguma hora. Então aquele contrato vai contratar pessoas, vai ter mais pessoas. E aí tem um trabalho importante de vocês, um trabalho consultivo de vocês, de encontrar soluções junto com a gente. As soluções têm que ser ou boas de curtíssimo prazo, para ambos os lados, se é um reajuste que tem que ser colocado, se é uma questão de reestruturação do produto de curto prazo, a gente tem que encontrar a solução para fazer. Se a gente não consegue fazer o de curto prazo, a gente tem que encontrar uma solução que dê horizonte de médio prazo, que alongue o prazo do contrato, que consiga dar uma sensação de estabilidade para ambos os lados, se reajusta um pouco menos aqui, como é que eu reajusto um pouco mais lá, como é que eu redesenho o contrato do cliente para estar mais aderente ao bolso dele, sempre visando uma permanência, uma sustentabilidade do setor. Então, acho que esse dever de casa, que entender o contrato com profundidade, entender o que está lá dentro, se quem está dentro do contrato tem que estar realmente dentro do contrato, se o contrato tem que ter contributarismo ou não tem que ter contributarismo, se ele tem que ser coparticipado ou não tem que ser coparticipado, se ele tem que ser pré ou tem que ser pós-pagamento. Esse momento é mais do que propício para, visando a estabilidade do setor, construindo relações de longo prazo, parar, estudar e dar um serviço consultivo para o cliente que agregue valor para ele. E acho que todo mundo na sala tem, enfim, são professores no assunto e o lado de cá está mais do que à disposição para conseguir encontrar essas soluções de longo prazo que consigam dar andamento nessa tempestade que a gente está de curto prazo. Esse é o primeiro capítulo que eu queria falar, que é como é que a gente chega do outro lado. E tem um segundo capítulo, que é da oportunidade. Você quem colocou, e o Márcio pontuou bem, e eu tenho certeza que os outros colegas da mesa vão falar sobre o assunto, esse país é de uma heterogeneidade brilhante. Não dá para falar que o país cresce ou o país diminui de maneira uniforme. Nunca foi assim e não será. Esse país tem bolsões de crescimento que se deslocam e se descolam de maneira completa dos bolsões de decréscimo. Esse país tem setores que são altamente vibrantes, altamente dinâmicos, enquanto outros setores não são. E você tem, na exposição do Sequim, regiões que crescem fortes, centro-oeste, o sul continua crescendo, o nordeste cresceu durante anos a fio, cresceu tão forte que agora foi a primeira região a decrescer, mas ele teve um crescimento que a gente não pode esquecer, foram 10 anos de crescimento no nordeste,
trazendo renda. A gente tem uma agroindústria francamente vibrante. Com a desvalorização cambial, a gente vai ter um agronegócio, vai ter uma indústria extrativa muito forte nos próximos 2 anos. Então, tem oportunidade. E a oportunidade está na interiorização, a oportunidade está no nicho ainda não explorado. E a gente consegue explorar esse nicho junto com vocês. Historicamente, as operadoras sempre tiveram suas redes muito alocadas em um lugar, né? Nós nascemos numa região e fomos crescendo radialmente a nossa rede de atendimento. Lá na década de 90 veio um fenômeno interessante. A gente começou a perceber que os nossos clientes estavam ficando muito mais nacionais do que a gente imaginava. Então, aquela pequena indústria que a gente tinha ali no nosso bairro montou uma filial na cidade vizinha, depois montou na outra cidade. E a gente foi atrás do nosso cliente. Foi lá construindo rede, construindo local de atendimento, encontrando soluções. A gente conseguiu construir rede no meio do nada, onde a gente constrói uma usina hidrelétrica, absolutamente no meio do nada, e a gente consegue fazer. Então, esse movimento de interiorização que está nascendo aqui, essa oportunidade, depende muito de vocês também conseguirem nos puxar e falar, olha, tem oportunidade na minha região, me ajuda a construir alguma coisa por lá. Como é que a gente faz para trabalhar? E essa oportunidade, vocês vão ver, ela vai estar não só na grande empresa, do nicho que é mais vibrante, que é mais dinâmico, mas vai estar na pequena empresa, de regiões menos dinâmicas. Como o Márcio colocou de maneira muito clara, cada vez que você tem uma demissão num grande contrato de seguro, de saúde, esse beneficiário, ele reputa em 86% dos casos como essencial ter um plano de saúde. É fruto da mesma pesquisa que o Sequim anunciou logo no começo da apresentação dele. Vocês acham com franqueza que essa pessoa, se ela tiver capacidade de arcar com seguro de saúde, ela vai querer ficar sem seguro de saúde? Não vai, né? Simplesmente não vai. E a prova disso é o reverso dessa pergunta. 84% das pessoas que não têm plano de saúde desejam ou acham muito ou bem importante ter um plano de saúde. Então, o desejo está aqui. E o mercado tem solução, né? O mercado tem uma solução de pequena empresa para quem empreende, o mercado tem uma solução de adesão para o beneficiário que pode ser vinculado a uma associação, o beneficiário tem uma solução de individual para as operadoras que ainda operam com planos individuais. Então, existe solução e aqui está uma oportunidade. Se vocês encontrarem nas regiões de alto crescimento a solução que a gente falou, ou nas regiões de baixo crescimento, a solução de continuidade desses contratos, né, de quem é demitido de um contrato empresarial e procura uma solução alternativa, eu tenho certeza que vocês vão encontrar a solução para absolutamente todos os nossos clientes. Queria fazer um último ponto só, meu tempo deve estar no finalzinho, que eu acho importante. Em momentos de turbulência, em momentos de crise, algumas coisas aparecem muito facilmente na nossa frente e a gente pode correr a tentação de pegá-las. Isso pelo lado do cliente, obviamente, não pelo lado de vocês. Mas a gente começa a encontrar um conjunto grande de clientes procurando, grande não, mas um conjunto relevante de clientes procurando decisões ou alternativas judiciais ao instrumento contratual. Qual que é o problema disso? Todos vocês são PhD no assunto seguro. O assunto seguro é uma coisa chamada mútua, é o mutualismo, não é? É o dinheiro de todos servindo a todos. É o recurso que todo mundo põe voluntariamente numa conta para ter absolutamente o mesmo serviço entre todos os seus iguais. Na hora que a gente começa a ver um processo de judicialização muito forte, daquela cobertura que eu queria ter, mas não tenho, daquele contrato que tem inadimplente, mas quero continuar tendo cobertura, daquele reajuste contratual pactuado de livre vontade entre as partes de grande porte que eu não quero aplicar, que eu não quero aceitar, isso onera e ofende os recursos de toda a coletividade. Então, a gente não pode acreditar que um processo de judicialização vá trazer benefício para a coletividade como um todo. Tem uma frase da Thatcher que eu acho boa, né? A ex-primeira-ministra inglesa, foi finada já. Ela falava, eu acho que esse assunto inclusive viralizou na internet há algum pouco tempo atrás. Ela falava de recursos públicos. Ela falava, não existem recursos públicos. Existe o seu dinheiro do contribuinte. É de lá que esse dinheiro vem. E compete a mim, governo, gastá-lo da melhor maneira possível. A mesma lógica, um pouco mimetizada, se aplica em saúde, se aplica em seguros. Não existe o dinheiro da sua mensalidade apenas. Existe o dinheiro dessa mútua inteira de pessoas, colocadas na mesma caixa, no mesmo fundo. Se nós começarmos a dar privilégios de não cobertura, de não reajuste, de não extensão contratual, de não manutenção contratual, do que foi pactuado livremente entre as partes, de livre vontade, de maneira isonômica no grupo como um todo, alguns de nós terão que pagar a conta de outros. Então, a atenção que eu peço de vocês
e ajuda que eu peço de vocês na gestão dos seus clientes é que nós consigamos, nesse período de tempestade, nesse momento mais complexo, ajudar o nosso cliente a entender que existe um contrato entre as partes, que a gente tem que transitar nesse contrato, senão a gente ofende a coletividade como um todo, e a gente vai pagar essa conta de maneira conjunta, o que não é uma coisa boa. Agradeço o espaço. Obrigado. Okay. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da FENACOL esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.